Veja no Parlamento Brasil. Estados e municípios criam seus próprios auxílios emergenciais. Brasil, um estupro a cada 8 minutos. Conheça a legislação. Imunidade de rebanho. Conceito é questionado após segunda onda de Manaus. E a sanfona pode ganhar um museu lá no Piauí. Você foi a mulher que mudou o meu pensamento. Iniciativas que mudam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. A pandemia foi decretada há um ano e, infelizmente, continua forte no Brasil. Os números mudam toda hora, mas no momento em que este programa está sendo gravado, mais de 1.000 brasileiros têm perdido a vida todos os dias. Em algumas cidades, apenas os serviços essenciais estão sendo autorizados. A situação tem afetado profundamente a renda de milhões de brasileiros. Enquanto esperam o novo auxílio emergencial do governo federal, prefeitos e governadores criam seus próprios programas de ajuda a famílias carentes. É o caso de Manaus, Salvador, Goiânia, São Paulo, capital. No estado do Rio de Janeiro, famílias de baixa renda vão ser beneficiadas até o fim do ano. Cerca de 300.000 famílias com renda de até R$ 178 mensais poderão ser beneficiadas com auxílio emergencial que será fornecido pelo Estado e que pode chegar até R$ 300. A medida é fruto de um projeto de lei aprovado na Alerj e que foi sancionado pelo governador em exercício, Cláudio Castro, junto com o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, em um evento promovido pela Firjan. O auxílio faz parte do programa Supera Rio, que pretende combater a crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. O benefício será válido até 31 de dezembro de 2021 e não poderá acumular com outros benefícios previdenciários ou assistenciais. O Supera Rio também vai oferecer linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos. O valor deverá ser pago em até 60 meses, tendo uma carência mínima de 6 a 12 meses e a concessão será feita pela Agência Estadual de Fomento, a AGRIO. Da onde vem os recursos? Nós temos o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Esse ano vai arrecadar mais de 5 bi e 500 milhões. Se nós tirarmos 30% desse fundo, nós teremos 1,5 bi. Nós vamos remanejar esses recursos. Nós vamos ter o Refis, que já começou a adesão de empresas para refinanciar os seus débitos, de ICMS principalmente. E a gente acredita que a gente pode ter ali mais R$ 1 bilhão do Refis já a partir dos próximos 45 dias. Uma das exigências do programa Supera Rio é a transparência da utilização dos recursos. Para isso, o governador Cláudio Castro informou que está sendo montada uma comissão que vai analisar os custeios do auxílio emergencial, além de criar uma plataforma com informações dos beneficiários. Eu determinei que fosse criado uma plataforma, um site, um aplicativo, onde todos esses gastos sejam real-time, que a gente tem em tempo real, para que toda a imprensa possa saber o que está gastando, quantas pessoas foram. Eu cobrei da Controladoria o máximo de transparência desse recurso. Nova lei beneficia estudantes atletas no Amapá. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Estudantes que também são atletas e que representam o Estado em competições nacionais e internacionais, agora são protegidos por lei. A nova lei aprovada na Assembleia Legislativa garante aos esportistas que eles não serão prejudicados no ano letivo quando estiverem participando de eventos. Faltas serão abonadas e provas poderão ser feitas em outros dias. Esse projeto, ele tem essa possibilidade, essa condição de que o aluno atleta, ele possa desempenhar o seu papel como estudante e também como um atleta dentro do estado do Amapá. Se estendendo também para as universidades
de nível superior, onde o estudante atleta ele possa ter a facilidade de desempenhar o papel de estudante sem que haja nenhum tipo de perda no ano letivo e também dando a possibilidade dele desempenhar também o seu papel como um desportista. 2020 foi um ano diferente. A pandemia do novo coronavírus transformou a rotina de diversos setores, mas o parlamento catarinense se manteve atuante e os deputados aprovaram mais de 900 projetos. Muitos foram sancionados pelo governador e já se transformaram em leis. Uma delas, de autoria do deputado Gerry Comper, isenta da taxa por outorga de água pequenos produtores no estado. Todos os anos, os agricultores eram obrigados a pagar uma taxa pelo uso dos recursos hídricos, um custo a mais para os produtores e que acabava impactando no preço dos produtos. De acordo com o autor da lei, a taxa arrecadada representava muito pouco para o poder público. Para ele, um benefício merecido para os pequenos agricultores, que prestam um importante serviço de proteção às nascentes sem receber compensação financeira. Você sabe que deputados, senadores, vereadores fazem leis o tempo todo, né? Mas você sabe quais leis foram criadas recentemente onde você mora? Para ajudar o pernambucano a conhecer a legislação do estado, que dá direitos, mas também cobra deveres, a Assembleia Legislativa de lá criou um aplicativo. Veja na reportagem da TV Alep. Você sabia que os estádios de futebol devem reservar assentos para pessoas com deficiência? Ou que diabéticos podem portar medicamentos durante a realização de concursos públicos em Pernambuco? Isso já é lei e muita gente não sabe. Pensando em facilitar o acesso das pessoas à legislação estadual, a Alep lança o aplicativo Está na Lei. O programa reúne, em linguagem fácil e acessível, normas que tratam dos principais direitos e deveres da população, como explica a procuradora legislativa da Alep, Juliene Viana, responsável pela produção de conteúdo do aplicativo. As normas elas são feitas para melhorar a convivência da sociedade. Então, se o cidadão ele conhece os seus direitos para cobrá-los, mas também conhece as suas obrigações e exerce esse direito, mas também cumpre as suas obrigações, nós teremos uma sociedade mais harmônica, sem conflitos. As leis contidas no aplicativo estão organizadas por categorias: consumidor, direitos humanos, educação, idoso, saúde, entre outras. Cada uma delas traz uma lista de assuntos relacionados ao tema. Ao clicar, o usuário visualiza um texto simplificado da lei e pode acessar o artigo específico da norma que trata do assunto. Quem quiser se aprofundar e ler o texto completo também pode. Em apenas um clique, um botão direciona a tela para a lei original no sistema Alep Legis, site que reúne toda a legislação do estado de Pernambuco. O superintendente de Tecnologia da Informação da Alep, Braulio Lira, responsável pelo desenvolvimento do produto, destaca que o aplicativo foi pensado de forma a permitir que as cidadãs e os cidadãos acessem as leis pernambucanas da maneira mais simples e eficiente possível. Desde o trabalho com a interface até a informação, ela foi trabalhada para trazer ao público um acesso que de outra forma seria complicado para ele entender o que é que ele está buscando. Então, a gente procura trazer da forma mais simples, mais tranquila possível para que ele não possa se perder nem ter dificuldade em acessar o que ele realmente precisa. O presidente da Alep, deputado Heriberto Medeiros, falou sobre a importância da iniciativa. Está na lei é de suma importância para o cidadão pernambucano, para que possa acompanhar as leis que são criadas aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e muito mais para ter conhecimento, né, de suas conquistas, porque as conquistas de todos os pernambucanos nascem aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O Está na Lei pode ser baixado no celular, tanto pela Apple Store para o sistema iOS, quanto pelo Google Play para quem usa Android. O aplicativo também está disponível no site da Alep, www.alep.pe.gov.br.
Você já deve ter ouvido falar de imunidade de rebanho, que acontece quando um certo percentual da população fica imune a um vírus, ou por ter tido a doença, ou por ter sido vacinado. E aí acaba protegendo os outros que ainda não são imunes. Pois bem, esse conceito está sendo questionado nessa pandemia. Veja na matéria do repórter Paulo Acrísio, da TV Senado, que também é médico. A imunidade de rebanho ou imunidade de grupo ocorre quando uma parte da população fica imune a um vírus a tal ponto que a doença não consegue mais se propagar. Antes da vacina, alguns países como Bélgica, Suécia e até mesmo os Estados Unidos rejeitaram a quarentena, o distanciamento social e o uso de máscara, apostando que essa imunidade ocorreria naturalmente. Todos voltaram atrás. Foi levantado lá atrás por alguns que não precisaria se fazer nada, não precisaria isolamento social, que essa doença teria um curso natural e que quando ela contaminasse 70% da população, então a sociedade, toda a população adquiria imunidade, 70% adquiria imunidade e ela deixaria de circular e fim de história. Em setembro de 2020, as estimativas apontavam que Manaus havia chegado a quase 70% de infectados. Com óbitos e internações em queda, a rede pública ensaiou a retomada das aulas. Mas poucos meses depois veio a segunda onda, derrubando a hipótese da imunidade de rebanho. Especialista em inteligência artificial, o cientista americano Yuan Gu projetou um modelo em que, nem mesmo ao fim de 2021, Nova York alcançará a imunidade de rebanho. Para isso, será necessária total adesão às vacinas, com cobertura das novas variantes e imunização das crianças. Com a experiência de médico e ex-ministro da Saúde, o senador Marcelo Castro faz um alerta importante. Uma doença que tem aproximadamente 3% de mortalidade, ou seja, de cada 100 pessoas que são acometidas de Covid, 3 perdem a vida. Se nós tivéssemos que acometer 150 milhões de brasileiros para poder adquirir imunidade de rebanho, nós então perderíamos próximo de 5 milhões de irmãos nossos. Isso é absolutamente condenado por todos os cientistas, todos os centros de pesquisa, pela Organização Mundial de Saúde e pela lógica, pelo que é racional, não precisa ser médico, para ver que isso não tem lógica, não tem fundamento. Então, o caminho único que nós temos, que a ciência tem, é a vacinação. Estamos no pico da segunda onda, com leitos de hospitais, UTIs lotadas, números de mortes recordes a cada dia. Não sabemos ao certo quantos brasileiros já foram infectados, mas todos nós já perdemos colegas, amigos e parentes e nada da imunidade de grupo. Para chegar lá, só existe uma alternativa: a vacinação em massa. A vacina ela é um instrumento de saúde pública e que a gente precisa realmente nos comprometer como sociedade e acreditar na eficácia que isso vai ter quanto à possibilidade da gente acabar com a pandemia. Para a gente ter uma eficácia completa em relação à questão da imunização das vacinas, a gente precisa que pelo menos 70% da população realmente seja imunizada contra o Covid-19, para a gente vislumbrar que isso venha a realmente acontecer, que a população realmente seja protegida e que a gente vislumbre o fim dessa pandemia. Gente, um dia tudo isso vai passar, mas o momento agora é de cuidado redobrado. Usar máscaras, às vezes até 2, se você tiver que ir para um lugar que tenha muita gente. Higienizar as mãos com frequência e manter pelo menos 1,5 metro de distância das pessoas. E isso até dentro de casa, se você tiver que sair de vez em quando. Estamos em 2021. É inacreditável que a mulher ainda seja vítima de estupro. Aqui no Brasil, acontece 1 a cada 8 minutos. Especialistas falam que esse número pode ser 10 vezes maior, porque muita gente se cala. Falar do problema é uma forma de combatê-lo. A reportagem que você vai ver agora é um trecho do programa Representativas da TV Câmara. Olha só, a cada 1 hora, 4 meninas de até 13 anos são vítimas de estupro no Brasil.
a realidade é ainda maior do que os números permitem que a gente veja. As pessoas, as mulheres, pelo menos as que eu conheço, elas não acreditam na justiça, passam a desacreditar. A história humana ela é marcada em vários momentos pelo uso da violência, né? Nós não podemos admitir que o silêncio e o medo continuem imperando quando se trata de crimes sexuais. Então, há 40 anos atrás, eu sofri violência doméstica. Fui estuprada por um irmão na minha própria casa. Só que naquela época não tinha a lei do ECA, não tinha a lei Maria da Penha, e não tinha aquela... Eu tinha que ter a assinatura de minha mãe, e ela não assinou, devido à situação de esse filho ser um dos mais velhos. E nós somos não muito pobres, mas a situação melhorou um pouquinho, porque não formam mais. Naquela época a gente catava osso, ferro velho, trabalhava, e minha mãe só tinha esses filhos mais velhos com uma condição dela poder ter alimento em casa. Então ela optava por denunciar e me apoiar, ou então fingir que não estava vendo. Tivemos avanços significativos na luta contra a violência sexual nas últimas décadas, seja no que se refere à legislação, que vem sendo aprimorada ao longo dos anos, seja em relação à mobilização da sociedade. No Congresso Nacional, tivemos, por exemplo, CPIs dedicadas à apuração de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, quero destacar que foram criados instrumentos para o recebimento de denúncias de violência sexual, como o Disque 100 e o 180 do governo federal. Esses canais, eles são importantes para que a sociedade não se cale mais. Então, portanto, a gente vai avançando na legislação. E vai avançando, inclusive, quando você tira o atentado violento ao pudor e inclui o atentado violento ao pudor na condição de estupro, igualando ou adequando ao estupro. E aí, neste sentido, você tira de um crime de menor potencial ofensivo e com menores penas, inclusive, para enquadrá-lo ou adequá-lo à condição do próprio estupro. Há uma indicação bastante considerada de estupro entre homens dentro das cadeias. Agora, curiosamente, os presos, eles tinham, né, por incrível que pareça, mas isso é um fato, não se perde a moral ou uma certa referência de valores, né, eles tinham uma verdadeira aversão de pedófilos. A minha pergunta era por que os homens ficavam, ou os presos ficavam, tão incomodados com a questão da pedofilia? Porque grande parte deles já tinham sofrido algum tipo de abuso. Houve a inclusão dos homens também, que podem ser vítimas, ainda que a maior parte das vítimas de violência sexual, todos os dados pontuam, são as mulheres. Mais de 80% são as mulheres e mais de 50% são crianças e adolescentes. Olha a lógica patriarcal, sexista, machista e adultocêntrica. A importunação sexual é que praticar atos libidinosos para satisfazer sua própria lascívia, enfim. Isso significa o apalpar, o beijar, o roçar. Então, a importunação sexual era considerada uma contravenção. Então, você tinha apenas pagamento de multas, eu diria, não é? E aí ele passa a se tornar um crime e com agravantes. Um dos agravantes é o estupro coletivo. Muitas mulheres não sabiam que no caso de um casamento, se um homem ele força, a situação é estupro. Mas a gente tem que lembrar que
E as violências sexuais, elas são muito difíceis de se provar. Na maior parte das vezes, elas não deixam vestígios, rastros. Nós temos no imaginário brasileiro uma construção muito limitada do que é violência sexual. A gente logo imagina aquela situação da pessoa andando pelo beco escuro e uma pessoa estranha a aborda e a machuca e a força. Acontece dentro de casa, acontece na casa do amigo, acontece nas festas, acontece na faculdade, acontece na boate. O que afasta as vítimas de registrarem ocorrência é o tratamento que elas recebem, muitas vezes das autoridades policiais que deveriam acolhê-las, ouvir seus relatos sem julgamentos ou preconceitos e encaminhar essas denúncias para que sejam apuradas rigorosamente. Nós estamos falando de que apenas 10 a 15% se estima dos estupros, eles são denunciados ou notificados. Então, nós estamos trabalhando com 500 mil estupros, por volta disso, por ano, ou mais do que isso, né? Em estimativa, considerando-se que você tem de 10 a 15% apenas dos estupros que são denunciados ou notificados. As vítimas têm que mostrar que são vítimas, né? As vítimas, em grande medida, são culpabilizadas. Aliás, a culpabilização é um dos mais profundos instrumentos de dominação. Não existe estupro culposo. Nessas situações, não há por que se discutir se houve consentimento ou não da vítima. Quando a mulher diz não, qualquer ato posterior já é estupro. Na realidade, quando a gente fala de uma situação, a gente se liberta. A denúncia, primeiramente, é a forma melhor de psicologicamente a gente não se culpar. Então, as mobilizações que acontecem na internet, elas se unem a um processo social mais amplo que vem descortinando uma série de situações de violações que eram tratadas como naturais ou como desimportantes, algo de menor importância frente a outros tipos de violações a direitos. Eita, o som gostoso da sanfona. Quem é que resiste a um forrozinho? Nossa vitrine essa semana vai para a cidade da sanfona. É Dom Inocêncio, no Piauí, a 600 quilômetros de Teresina. Lá, o instrumento tem ajudado a melhorar a vida das pessoas e vai até ganhar um museu. Foi no toque da sanfona que Sandro Dias de Souza, mais conhecido como o Sandrinho do acordeon, ganhou o carinho do Brasil. Foi na cidade de Dom Inocêncio que ele começou a dar seus primeiros passos na música. Sempre incentivado pelo pai, o cantor já participou de vários concursos de sanfona e já cantou ao lado de músicos famosos do nosso país. Afinal, não é à toa que ele manda bem. À frente de um projeto social, o Sandrinho tem o prazer de poder contribuir ajudando centenas de crianças em toda a redondeza de sua cidade. Além das aulas de sanfona, os meninos aprendem também a tocar outros instrumentos, como zabumba e triângulo, o trio perfeito para um bom arrastapé. Quando eu comecei novinho, criança ainda, lá com 11, 12 anos, tudo que eu aprendi eu passava para meus coleguinhas que estavam por ali e fui gostando disso, né? E eu fui extensão Renonato na Escola de Música da Fundão, ProArte, me especializei mais e aí depois a gente criou o projeto lá chamado Acordes do Campestre, onde a gente fundou uma associação para poder trabalhar de forma mais organizada, né? Então
Nós temos lá a escola de música, né, o projeto Acorde do Campestre, que ensina a tocar vários instrumentos, mas os instrumentos principais é a sanfona, zabumbo, triângulo, que são os 3 que representam o forró pé de serra, criado pelo grande Luiz Gonzaga. A sanfona, nós devemos tudo, né? A sanfona, é como dizia o mestre Dominguinho, a sanfona na vida dele, da família dele, foi a salvação da lavoura. Assim como da minha família também, né? Meu pai me incentivou muito, batendo nessa tecla, eu teria que aprender a tocar sanfona, né? E eu fui gostando daquilo e, graças a Deus, a sanfona vem fazendo uma diferença muito grande nas nossas vidas, na vida da nossa família. Vale lembrar que o município é reconhecido nacionalmente como a cidade dos sanfoneiros. Isso porque existe uma sanfona gigante construída no local e desde 2019 é comemorado o Dia Municipal da Sanfona. Agora existe também a expectativa de um Museu dos Sanfoneiros, que deve ser entregue logo na cidade e que vai trazer ainda mais reconhecimento ao local. O museu acho que é o ponto alto assim, do sonho, né? E dessa tradição centenária, porque no museu nós vamos contar a história, né, de grandes sanfoneiros que tivemos lá, né, a história do forró, a história também das festas tradicionais que tinha, que a sanfona era o carro-chefe, né, que a sanfona puxava tudo isso. Então a gente está nessa luta para construir um museu, para poder até também fazer uma parceria com o Parque Nacional Serra da Capivara, para que os turistas que venham visitar o parque possam ir até Dom Inocêncio para conhecer mais sobre essa tradição da sanfona. Já temos o Monumento Sanfona e agora com o Museu da Sanfona, para ter um espaço para contar toda essa história centenária que nós temos lá. E para fechar com chave de ouro nossa reportagem, o Sandro tocou pra gente um forrozinho animado, com uma música que é autoral. Você foi a mulher que muda o meu pensamento, e de mansinho com seu jeito diferente, me conquistou, eu vou contigo pra qualquer lugar. Você foi a mulher que muda o meu pensamento. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos programas, você sabe, tá tudo lá na internet. senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve. Se quiser, você também pode mandar um e-mail pra gente. Semana que vem tem mais, viu? A gente se vê. Tchau!